vê um cara que tá muitos anos na academia, tá com o mesmo padrão, o mesmo perfil, ele só é safado. Ele tá negligenciando um desses tripés. Potencialmente você vai conversar com ele, o cara vai falar, meu, corro, treino, faço escada, faço musculação. Só que, cara, eu como todo dia mal. Cara, eu descanso muito pouco. Cara, eu fumo. Então tem muitas variáveis. Legal. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Z Podcast. Douglas Z por aqui, mais esse episódio. Hoje eu tô com um convidado bem bacana, já eu abro a câmera para ele. Antes eu quero falar aqui sobre o meu livro, O Poder do Impacto Network, uma coletânea aí com vários empresários, 15 empresários na verdade, onde você conhece um pouquinho mais da minha história, vai se conectar, vai conhecer pessoas diferentes, fechou? E antes de começar o nosso episódio aqui, eu não podia deixar de falar da minha plataforma de multiatendimento, WhatsApp, Instagram, Facebook, azib.com.br. Acessa lá depois para você entender um pouquinho mais. Todo empresário precisa de um WhatsApp organizado e lá você vai encontrar a ferramenta ideal. Graficadg.com.br é um dos nossos parceiros aqui. Você faz cartão de visita, banner, panfleto, o que você precisar para divulgar o seu negócio. E redtigre.com.br para quem tem um pet e precisa fazer o pet sair do sofá, treinar também, porque os pets também precisam de exercício. E a gente vai falar muito sobre isso. Saúde hoje, tá? Eu tenho um prazer de anunciar aqui. Thiago, obrigado aí pelo convite, viu? Obrigado por ter topado esse convite. Prazer, e a gente cara. Trocar uma ideia aqui. Prazer. Vamos contar um pouquinho pra galera aí quem é o Thiago. Fica à vontade, cara. Eu queria que você se apresentasse. Antes disso, eu queria falar como que eu te conheci. Boa. Pra galera, né? Boa. O Eric que me conectou com você aí. Queria agradecer ao Eric aí por essa conexão. Valeu demais. O Thiago Queiroz vai se apresentar. E fala aí, Thiago, quem é o Thiago? Um abraço pro Eric aí, que possibilitou essa... Depois eu preciso contar do cachorro, que eu tenho Falei pra você que eu tenho 3 filhos, né? Mas eu tenho um quarto que é um dogo argentino, cara. Que é um cachorro também dessa mesa aqui. E não aguento mais andar com ele. Mas, a Red Tigre é nosso parceiro aqui. Eles têm esteira pra cachorro. Não sei se você sabe... Tem cachorros de alta performance, né? Principalmente os pitbulls que escalam e tudo mais, 4 ou 5 metros ali. Depois eu vou te conectar com eles também. Assim, é um dogo argentino, é um cachorro, é uma máquina, não é um cachorro. Então ele é um filhotão de 1 ano e 8 meses, mas o bicho me dá trabalho. Ele me faz acordar 4 da manhã, até acho que quando as mães dos meus filhos verem esse podcast que vão pegar no meu pé, porque eu não acordava nem pra trocar eles, mas o cachorro faz com que eu acorde, que ele vai lá na minha cama, me puxa... me faz descer, depois eu preciso desse contato. E o legal é que é isso, né? A gente fala muito sobre empreendedorismo, mentalidade e network aqui, e pra você ver que essas coisas, essas similaridades, tem gente que fica perguntando o que é network. Cara, network é você viu que a gente começou aqui já de um jeito muito diferente dos que eu costumo gravar, que eu sempre pergunto pra galera se apresentar, mas você viu pontos em comuns. Eu também tenho um cachorro, não é um cachorro tão grande, é um cachorro de apartamento, então ele fica bem tranquilo lá, o Bartô. Mas, cara, chegando já em você aí, falando de você um pouquinho mais, quem é o Thiagão pra galera conhecer aí? Bom, eu sou o Thiago Queiroz, acabei de fazer 45 anos, sou formado em Educação Física desde 2004. Show. Pós-graduado em Esporte Educacional e Treinamento Esportivo. Olha o currículo do cara, hein? Trabalho com preparação física, cara, desde de 2002. Não podia atuar como personal antes de ser formado, né? Eu fiz licenciatura plena, porém, olha o que o network faz, né? Eu escrevi um projeto na universidade porque eu estava indo para o 5º semestre da universidade e eu não tinha experiência. E eu tinha muito curso, todos os cursos que a universidade me oferecia, eu ia batalhar desconto e conseguir. Eu fui bolsista, né? Bolsista na universidade, bolsista na pós, e tive 50% na última pós que eu fiz. Então eu escrevi um projeto para a universidade, porque eu vi que tinha um clube que ficava ocioso, a universidade tinha muitos funcionários, e eu precisava atuar. Então até aquele momento eu tinha uma experiência da universidade da Faculdade de Educação Física com ginástica e com natação, esportes aquáticos. Então eu vi o clube ocioso, escrevi um projeto, peguei um amigo meu formado em Direito, o Edu, meu irmão até hoje. Proatividade sempre, né, Thiago? Sempre, porque eu precisava, né? Então tudo que a universidade me oferecia,
principalmente de graça, porque eu tive zero patrocínio ou patrocínio, ninguém me ajudou, nenhum parente meu era da educação física. E eu escrevi um projeto para a universidade, bati lá na reitoria, o reitor Alexandre Stolano, nunca esqueço, me recebeu, né, um carioca espetacular, gente boníssima, olhou pra minha cara assim, leu o projeto, me olhou, leu de novo, balançou a cabeça e me chamou, falou, você é doido? Virou o projeto. É uma coisa que eu tô contando 24 anos depois. Virou, falou, cara, isso nunca vai acontecer. Aí, baldaço de água gelada. Aí ele falou, mas você foi audacioso. A partir de amanhã, desculpa, a partir de amanhã você vai me dar aula de natação particular. Meu primeiro cliente personal, primeiro cliente personal, ele direcionou todo o meu manejo na sequência, de que público que eu ia atender, né? Por quê? Porque ali ele mostrou, eu sou dono do meu nariz, eu posso pagar esse serviço, eu sou, assim, naquela época não era como hoje, o pós-pandemia mudou muito a minha profissão, né? Mas naquela época não era assim, então ele pegou e falou, ó, a partir de amanhã você vai me dar aula de natação, terça e quinta, tal horário. Professor, eu não posso. Aí ele falou, não tem problema, se vira, você vai ter que poder. E aí, nisso entrou o chefe de gabinete da universidade, Marcos Dias também, um cara excepcional, jogador de basquete. Falou, o que está acontecendo aí? Não, esse maluco aí me trouxe um projeto, aluno do 4º semestre de educação física me trouxe um projeto aqui, querendo atender, dar aula para os funcionários e aumentar o custo absurdamente. E eu nem tinha pensado em custo, eu tinha pensado em me dar pessoas para eu praticar aquilo que eu estou aprendendo, entendeu? E ele viu uma brecha que eu não tinha escrito no projeto, que era o custo, né? Qual a hora-aula desse cara, quanto que ele vai cobrar, quantos alunos ele vai atender, quem vai poder, né? Qual o custo da piscina, né, nesses horários. Então, certamente eu ia encher a minha agenda de treinos nos intervalos que eu tinha, ia praticar muito, mas eu nem pensei em dinheiro. Eu falei, caramba, eu não pensei nisso daí. Só que aí ele pegou e falou, ó, você vai receber tanto, e aí falou isso pro Marcos Dias falou, não, já reserva mais um horário, você vai ser meu personal de natação também. Então eu saí dali, antes de ser formado, com a habilidade para trabalhar, mas já atendendo as pessoas que mandavam na universidade. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Foi espetacular, cara. Me chamou a atenção desse início aí, porque aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo e mentalidade. No início, cara, eu sempre falo assim, pode ser que tenha pessoas que falam assim, putz, igual você falou ali, o cara falou assim, não, mas isso daí não vai vingar. Uhum. E eu sempre digo assim, né, como misturando um pouco da fé com esse negócio de empreender, de que o que Deus colocou pra você, o que você visualizou, o cara não tá visualizando. Então eu sempre digo, quem tá querendo empreender, tem que entender que é o seguinte, se você viu, é você que viu, cara. Você não pode esperar que outras pessoas enxerguem a mesma oportunidade que você. Exatamente isso. E aí foi que eu comecei a atender os caras. Nossa, a faculdade, a universidade que eu estudei pirou, assim, porque falou, cara, o cara atende o reitor. Então eu tinha... Mas a galera tava achando ruim? Tinha a galera achando ruim? O quê? Por você ter tomado essa iniciativa e começado a fazer? Não, ninguém fazia. Porque ninguém fazia. Tá, mas não tem sempre aquela galera assim, porque... Cara, não tem aquela galera assim, mas por que ele tá fazendo? Ele não pode fazer, ele não se formou. A gente... eu tive um professor da universidade, Marquinhos, que ele era da Companhia Atlética, uma academia gigante, que ele ficou enciumado, mas ele atendia o professor Alexandre Stolano, o reitor da universidade, na Companhia Atlética, na parte de musculação. Ele era o personal de musculação e eu era o personal da natação. O cara tinha 2 personagens. Personal naquela época, há 24 anos, era um negócio muito de luxo. Era o creme de la creme, assim, era só elite que usava esse. Porque hoje, com o advento da internet, aí você pode ter um personal no seu celular, entendeu? A gente vai falar disso aí, você também tem um projeto seu que tá começando ali, que a gente trocou uma ideia, né? Exato, na verdade, foi uma parte de empreendedorismo que eu deixei passar
E agora que eu tô retomando, porque o meu presencial, cara, eu tenho uma aluna que treina comigo há 19 anos. Então pensa, o Gabriel, meu filho mais velho, ele tinha 4 anos quando ela começou a treinar comigo. Os filhos dela, que eram pequenos, hoje já estão formados, né? Então eu tenho alunos que treinam comigo há 14 anos, 16 anos. Tem famílias que eu treino que começou com o marido, veio a esposa, veio o filho, aí a esposa parou porque nasceu mais uma filha. Então eu atendo muitas famílias hoje, então o digital para mim tá sendo algo que eu chamo de Copa do Mundo. Eu tô levando 4 anos, assim, eu passei o primeiro agora. Eu mudei muita coisa, mas vamos voltar Sabe o para. que que é legal de puxar nesse gancho que você tá aí? Eu sou prestador de serviço também hoje, né? Então, a gente sabe que quem presta serviço tem um valor muito mais agregado do Uhum, que, às vezes, uma questão mais digital. Só que o serviço, você tá aqui. Então, você não uhum, tá atendendo ninguém agora, nada. né? Obviamente que você tem assinatura, você travou sua agenda pra estar aqui e tal. Uhum, Mas quando você tem um serviço digital, ele é mais escalável porque não depende de você. sim. Só que, às vezes, por ser um negócio digital e não ter a sua pessoa presencial, Uhum, ele tem um valor menor. Por sim. conta disso, porque a sua hora vale mais do que, às vezes, uma coisa digital. Uhum, Então, é realmente desenvolver um novo negócio. é isso aí. Não é a mesma coisa, né? Isso aí. Hoje eu tenho as duas coisas, né? Eu até falei da Zib aqui no início, que é uma plataforma que eu tenho, que é um Aham, SaaS, né? A mesma forma que você tem um aplicativo de celular, eu tenho um aplicativo, só que para empresas gerenciarem o WhatsApp. entendi. Então, imagina, uma empresa tem, sei lá, um escritório. Eu tenho alguns clientes de advocacia, tem vários segmentos. Mas imagina que tem um escritório com 10 pessoas. E todas as pessoas não faz sentido cada uma ter um WhatsApp. Uhum, Aí você fecha com um cara, depois que você fecha, tem que falar com o outro que é o financeiro para pagar. Não, aí a gente centraliza todo mundo num único número. E a empresa tem um número só, onde todo mundo conversa por esse número. Então, só para sensacional. fazer essa ponte de tecnologia versus serviço. Aham, Eu tenho o meu serviço que é implementar isso nas empresas. Mas se eu só implementasse e uhum, desse tchau para a empresa, onde estava meu LTV, meu ganho a longo prazo, eu não aham. teria. Então, eu desenvolvi uma plataforma justamente para poder ter essa recorrência, os clientes pagando recorrência ali mês a mês para receber isso. Mas, Sensacional. cara, falando assim, a gente até falou um pouquinho da sua história aqui e tal. Não sei se você quer falar de algum momento marcante ali. Você falou de filhos também, enfim, vida Uhum, pessoal. Que a uhum, gente, cara, sabe uma coisa que é muito importante a gente falar aqui? Quando a gente senta para conversar sobre negócio, network e tudo mais, a gente sempre pensa primeiro assim, pô, o que que eu vou explorar do meu profissional? aham. Queria que você falasse o Thiago. O que que o Thiago gosta de comer? O que que o Thiago gosta de fazer? Eu quero Cara, sentir, eu quero é, conhecer do Thiago. não sei nem se pode falar de religião aqui, mas Fala, cara. eu sou cristão, né, cara? Assim, eu acho que os meus pais, eles foram muito ausentes, assim, em muitos aspectos, mas uma coisa que acho que meu pai fez de muito importante foi falar, ó, igreja. A igreja me deu uma abraçada ali com 11 anos, Mais ou menos a idade que eu comecei e eu também. acho, cara, não sei, aí eu posso ir pro esoterismo aí, porque eu sou taurino, né? Fiz aniversário Uhum. agora, mas não sei nada disso. Eu só sei que falam que quem é desse signo aí come muito. Mas eu também sou cristão, e também dizem que crente come muito. Cara, eu como demais, cara. Assim, eu acordo todos os dias 4 da manhã e durmo por volta da meia-noite. Então eu durmo 4 horas todos os dias. E não há nada que me faça dormir mais do que 4 horas. Quando eu durmo mais do que isso, eu passo um pouquinho mal. E agora com o cachorro, ele me acorda para levar ele Você para. falou que literalmente Ele ele me te acorda. tira da cama. Ele vai lá e me O meu puxa. cachorro, ele também faz isso, só que é diferente. Ele vai lá, Meu me cachorro vai lá na puxa. porta lá e bate lá e a gente. Então, ele vai lá, ele dá uma cabeçada na porta, praticamente arromba, ele já chega, né? Então, mas eu acordo 4 da manhã e normalmente eu começo a trabalhar por volta das 5h15. Então, acordar, descer o cachorro, voltar. O tempo que eu tô acordado, eu tô comendo. Então, eu preciso de muita atividade física, porque, cara, eu amo comer carne, eu amo comer massa, eu amo comer peixe. Só que hoje até para prolongar a minha vida, né? Assim, eu paro de comer por volta das 6 da tarde. Então, normalmente nesse momento que eu tô agora, eu consumo comida 12 horas por dia, algumas vezes, umas 3, 4 vezes, e 12 horas, 12 a 14 horas eu não como absolutamente nada. Que eu dou uma restartada no meu. Dizem que é muito bom, O né, prêmio cara? Nobel é, ganhou o prêmio Nobel porque ele é o desenvolvedor do jejum intermitente, né? Muita gente que fala do jejum Sim. intermitente, eu acho que
eu posso falar que o jejum para mim tem outras funções, né? Eu me conecto muito mais com Deus quando eu estou sem alimento, a minha velocidade de raciocínio é outra, as minhas habilidades físicas também são outras, mas, cara, eu sou alucinado por comida, assim, cara, eu gosto bastante de comer. Legal, E eu eu gosto. cozinho bem também, eu tenho É? eu tenho essa É bom que tem habilidade um aí. quando você tem a autonomia, assim, você começa a preparar coisas também que são mais saudáveis, que você sabe Uhum, que vai fazer bem, né? uhum. Um ponto que eu anotei aqui que eu acho que pode trazer agora, né? Depois, se você quiser abordar algum assunto que, poxa, isso aqui eu acho que eu queria falar sobre isso aqui. Mas o que que ninguém fala sobre a sua profissão? O que que as pessoas pouco sabem sobre a sua profissão, assim, que você acha que a gente poderia trazer aqui e falar, a galera não sabe como, sei lá, a importância disso. Eu queria trazer, conhecer um pouquinho mais Cara, disso. o profissional, o educador físico, você fala, Sim. porque hoje as pessoas falam, eu não falam nem mais educação Porque física, o que a gente só conhece é fala o personal. personal. É. É, Você pode até trazer as diferenças se houver, tá? olha que coisa maluca, né? O pós-pandemia modificou muito a atuação profissional e hoje algumas pessoas nem profissionais da área são. Elas O cara têm só tem o ali, ele shape. tem ali, né, a parte física que é importantíssimo. Cara, eu treino todos os dias, eu faço aeróbico todos os dias, eu pratico um dos esportes que eu gosto uma vez por semana, que é o futebol. Eu gosto de nadar, mas assim, eu não me privo, entende? Então, eu tenho amigos gigantescos, né, que atuam em uma modalidade, mas eu tenho dentro da minha carteira de clientes tudo, cara, de 12 a 70 anos eu tenho tudo. Tenho maratonista aquático, fisiculturista, tenho lutadores, jogadores de futebol, mas o coração da educação física o que é a educação física? Iniciar, desenvolver e aperfeiçoar a capacidade de movimento de um atleta, de um indivíduo, bem como formar uma série de valores acerca do mesmo. Então, a educação física ela é isso: iniciar, desenvolver e aperfeiçoar capacidade de movimento. Todo mundo fala hoje é o personal, ou o Aham, personal, como eu tenho aham. cliente do É, Brasil sim. inteiro, é o personal, o meu personal. Mas o educador físico é isso: iniciar, desenvolver e aperfeiçoar a capacidade de movimento e formar valores no entorno desse indivíduo que Se a você gente vai tivesse que, atender. se a gente tivesse que diferenciar, por exemplo, o que eu tô entendendo aqui é que o educador ele vai muito além daquele cara que só tá na academia. Isso envolve outras questões. Não necessariamente, porque hoje, por exemplo, Uma alimentação, eu por exemplo. tenho, eu tenho, trabalhando comigo, eu tenho médicos, né? Eu tenho alguns dos mais graduados do Brasil. Tenho nutricionistas ou nutrólogos. Eu tenho no meu time psiquiatra e psicólogos, né? Então, quando você vai trabalhar um ser individual que é muito complexo, nós somos uma criação perfeita. Eu costumo dizer, né? São aproximadamente 206 ossos, 650 músculos, e um cérebro dentro de tudo isso daí. Alguns órgãos. Cara, a primeira vez que eu tive a certeza que eu sabia que Deus existia foi na faculdade de educação física, quando eu peguei um coração na mão. Coração em corte, né? Cortado ao meio, eu olhei e eu falei, cara, é impossível. É impossível. É impossível não acreditar que Deus existe. Então, pensa o quão complexo você é. Eu tenho 45 Eu anos. tenho 30, vou fazer Então, 36 esse ano. quanta história você não carrega desde ali, da primeira corrida que você teve para se tornar vida, né? Até esses 36 anos. Então, é, quando você vai lá, né, entende que nós somos criados pela palavra, e iniciar, desenvolver e aperfeiçoar. O cara que está na academia, muitas vezes ele negligenciou esse conhecimento, entende? E como eu não tinha chance, eu fui um cara que nasci sem chance. Tudo que a universidade, tudo que a faculdade, tudo que os profissionais que estavam lá, eu lembro do nome de todos os profissionais. Eu lembro das minhas médias, eu lembro dos 2 exames que eu peguei na faculdade.
Eu lembro de absolutamente tudo que eu vivi nos 4 anos de graduação e mais 2 de pós-graduação. Eu vi você honrando a galera, falando o eu nome da turma aí. precisava. Eu lembro dos meus professores, assim, como grandes mestres. Eu tive um coordenador da Faculdade de Educação Física, Jonílio Orlando, que ele olhou para mim. Eu sabia o que eu ia fazer com 14 anos. Esse cara me olhou com 19 e falou assim: você vai ser personal. Você vai ser um dos caras que mais vai fazer dinheiro. Você vai ter que, ele falou, você vai fazer dinheiro como personal. E nunca acredite que você pode ganhar dinheiro. Você vai fazer. Ganhar é diferente. Eu também falo isso. Ganhar é diferente. Ganhar é uma outra Quem história. ganha é só criança ou mendigo, que nem a gente. Esse cara foi um mestre. Ele me preparou. Um cara fortíssimo na USP. Esse cara montou uma grade pra gente, assim, na faculdade, é um cara incrível. Então, eu tive grandes mestres na faculdade. Então, às vezes, você negligencia o processo. E quando eu estava lá, me sentindo o fenômeno da educação física na minha faculdade, porque eu atendi o reitor e o pró-reitor, então eu chegava, né, os professores, puta, maior respeito comigo, e aquele ego gigantesco, né, enfim, típico de quem tem 19 anos. Sim, pô, todo mundo te típico de quem tem conhecia, né, da 19 anos. universidade, então. Aí chega a mensagem de que eu ia ser papai. Puta que lá merda. Meu amigo, não queira saber o que é você pegar um teste de gravidez com 19 Quantos anos? Eu tinha quase 20 anos. E assim, naquele momento ali, eu lembro quando eu peguei o exame, eu sentei na calçada e falei, e aí, Deus? Acabou, né? Falei assim, acabou. E cara, o Gabriel, ele é o cara mais legal que eu conheço. Ele me manda áudio todo dia, assim, é meu filho Mais velho, né? mais velho. Peraí. Você é louco, muito bom, cara. Eu falei pra você que antes de entrar aqui, você falou dos filhos, né? E eu queria muito puxar isso daí, porque, cara, eu sei que muda a motivação. Muda, porque muda tudo, né? Assim, quando eu fui dar a informação, eu fui correr pra mãe, naquela época não tinha a tecnologia que tinha hoje, né? Enfim. Não, eu sei como é que é, que é dos anos 90, era eu sabia. Cara, você mandava um SMS hoje, que é sexta-feira, ele ia chegar só no Réveillon. A gente tá em abril. O SMS, que SMS? Não fazia. Então ela corre pra cá, eu preciso saber e tal. Aí, puta, e eu tinha 19 para quase 20, ela tinha quase 18. Ela fazia faculdade de turismo e eu fazia educação física, né? Eu falei, nossa, cara, o que que vai ser? Aí eu contei pra ela, enfim, e aí foi aquele grande momento que Deus te toca todos os dias, cara. Depois que quando eu fui contar, a gente foi o meu sogro e minha sogra, eles foram, assim, pai e mãe pra mim, cara. Foram espetaculares, assim. Foram pessoas que eu tenho uma gratidão eterna por eles, assim. A minha sogra infelizmente faleceu. Mas o meu sogro, eu sou completamente, assim, eu sou muito grato ao que ele fez por mim, porque ele falou assim, ó, você não precisa fazer nada com a minha filha, cuida dela até o dia que o neném nascer. Quando nascer, você decide o que você vai fazer ou não. E nós nos casamos, tivemos a Laurinha, mas quando a gente foi dar a notícia para os meus pais, meu pai falou, ó, não fiz, não vou ajudar, não, não quero saber, não sei o que Foi você bem vai fazer. duro com você pra você crescer, Em né? todos os sentidos ali. Não é um coitadismo falar dessas coisas, porque essas coisas elas estão resolvidas dentro de mim, né? Quando você passa por circunstâncias com seus pais, você volta a pensar algumas coisas, mas eu sou tão grato por ser pai, por ser o pai que de repente eu não tive comigo, assim, de presença, sabe, de participação. Então, foi depois da igreja, depois dele ter me colocado lá na escola dominical, dos 11 aos 15 anos, de eu ter aprendido, de eu ter lido, de eu ter aprendido os louvores antigos, Uhum. né? Da minha primeira Bíblia eu ganhei em 1993, eu acho que você era recém-nascido, você era uma Eu tinha criança. 3 aninhos. Então, a minha primeira Bíblia eu ganhei em 93, e o que a minha professora
me escreveu ali, eu tenho essa Bíblia até hoje, foi a segunda coisa, foi se vira. Segunda coisa mais importante. Então eu tive um negócio com meu pai com 11 anos, e depois eu tive um negócio com ele com quase 19 para 20 anos. Ele falou, se vira. Foi, assim, foi uma coisa muito incrível, que na hora dói, porque você tá muito perdido. Sim. Mas quando você sai dali, você já, ó, Débora, é o seguinte, tudo que eu ganhar, vamos fazer o quarto, vamos fazer isso, a gente, né, eu era O cara vira pai estagiário, automático, né? assim, você vira pai automático. E aí, quando ele tava para nascer, network, cara, network é muito importante. Você se comunicar com as pessoas é muito importante. Quando ele tava para nascer, eu falei, meu, essa grana não vai dar. Essa grana não vai dar, eu preciso. Só que o Thiago Queiroz, ele já atendia o reitor da universidade. Aí eu pedi pro reitor da universidade me transferir pro setor de esportes. Ele falou, quando aparecer a primeira vaga é tua. Porque eu sabia que no setor de esportes era mais tranquilo. Entendeu? Eu tava toda hora nos espaços esportivos da universidade. Toda hora. Eu conhecia todos os professores. Eu tinha, né? Então eu já tava com o Gabrielzinho no meu colo praticamente. Só que eu tinha que ir pro setor de esportes para fazer mais dinheiro. Eu tinha que fazer mais dinheiro por conta do meu filho. Pra se posicionar, Para me né? posicionar. E aí, cara, naquela época não tinha a quantidade de academias que tem hoje. Eu trabalho num grupo há 20 anos. Eu trabalhei lá especificamente 2 anos, depois só como personal. Eu sou personal do Grupo Biorritmo há 20 anos. Tenho orgulho de ter feito parte do princípio lá. Então, hoje, é um grupo que expandiu, que fez as outras academias crescerem também. E hoje tem muito espaço, mas na minha época não, tinha pouquíssimas academias. E aí eu fui estudar em qual academia que eu poderia estagiar, que me daria mais conhecimento e conhecimento prático, principalmente, e a possibilidade de estudar mais, porque o humano é tão complexo. O humano acho que é a criatura tão perfeita na sua complexidade, que ela merece ser estudada constantemente. Então hoje eu olho e falo, puta, eu passo por baixo por dia por 50, 80 profissionais, 80, 100 profissionais da minha área, atendendo outras pessoas, eu estou vendo os trabalhos, então eu estou atendendo desde 5 da manhã até normalmente 8, 9 da noite, o dia inteiro, ainda com cachorro, com filho, com casa, com meus treinos, a minha alimentação, a minha empresa, eu sou a minha empresa, que eu consegui entrar na ACM. A ACM é uma instituição, é a AMCA, até da música AMCA. É uma instituição incrível. E ó, vamos captar Deus aí nessa mensagem. Foi onde nasceu o basquete. O basquetebol nasceu na ACM, que era bola ao cesto antigamente. E ali, cara, praticamente triplicou meu salário. Eu consegui entrar na ACM. Eu consegui passar pelo processo seletivo da ACM, que era dificílimo. Tudo dissertativo, psicóloga, coordenador A gente tá falando de técnico. quando isso aí? Tô falando isso daí de 2002 para 2003. Por quê? Porque o Gabriel já tava chegando, cara. E eu passando no processo seletivo. O Gabriel chegou em agosto, eu já estava no processo seletivo. O Gabriel nasceu, eu ainda estava no processo seletivo. 20 de dezembro, férias coletivas, tal. Cara, peguei o telefone. Alô, ACM? E aí, cara, vocês não vão me contratar? Ô, Thiago, pelo amor de Deus, o RH não te deu retorno. Não me deu retorno. Eu já gelei, falei, já era. Quase que eu desliguei o telefone. O cara, a vaga é tua. Era pra a menina do RH saiu de férias sem te avisar. A vaga é tua, só que você começa só 20 de janeiro. O salário é tal, você vai receber esse benefício, esse. Eu falei, nossa, sensacional. Vamos pra cima. Falei com o meu coordenador, que já não era mais o Joanilho Orlando, era o professor Eduardo Gunter Montero. Esse cara é espetacular. Potencialmente eu vou falar de muitas pessoas aqui que eu não tenho mais o contato hoje, mas eu sou muito grato. Porque não tínhamos rede social na época, não tinha telefone com tecnologia, era muito difícil de achar as pessoas. Exato. Então, esse cara falou assim, meu filho, me chamava de meu filho, ele tinha um filho pequeno e uma filha grande,
Mas ele me chamava de meu filho, tudo era meu filho. Meu filho, vai ganhar seu dinheiro, vai cuidar do teu filho. Aqui no setor de esportes, vem, faz o seu, vai pra CM. Volta, estuda, ajuda todo mundo. Beleza, fui, tripliquei meu salário, consegui comprar um carro, né? 2 meses depois de ACM, porque eu precisava acordar 4h40 e ó, já com 19 anos, faculdade, ACM, estágio, tudo, eu acordava 4h40 da manhã. Todos os dias, 4h40 da manhã. Hoje, depois de 24 anos de profissão, Ainda eu continua, acordo né? às 4 da manhã. Entende? São outras coisas que vão acontecendo na vida que, cara, você não pode dormir, você não pode cochilar. Então, a CM, pô, tô lá na CM, comecei a pegar aula, pegar treino, só trabalhava 4 horas, passava na universidade, ia pra CM, terminava a CM, corria pra universidade, porque eu trabalhava no setor de esportes da universidade, já não atendia mais o reitor, já não atendia mais o chefe de gabinete, já estava em outro patamar, me deram uma turma de hidroginástica, falou, ó, essa turma mais complicada que você vai ter na tua vida, só velhinho, casca grossa, cuidado. Cara, os caras me adoraram na turma e tinha uma mulher me olhando, toda aula me olhando, toda aula me olhando. Essa mulher falou, preciso falar com você. Eu falei, meu Deus do céu, não posso perder esse emprego, né? Uhum. Ela pegou e falou assim, ó, tô abrindo um colégio, unidade 2 do colégio. Eu quero que você assuma todas as aulas de educação física do colégio. Aí eu fui para um outro degrau. Então, Foram os starts, né? nessa época, 21 anos, Gabriel no colo. Eu peguei todas as aulas de um colégio de educação física, todas as aulas de esportes, de educação física escolar e natação. Peguei, tinha CM, tinha universidade e eu era um cara bolsista. Pô, tô maravilhoso aqui, ó. Já tava gigante. Falei, meu, eu tava muito bem. Aí, o professor Eduardo Gunter Monteiro decidiu ir assumir outra universidade, a coordenação de outra universidade. E aí ele me chamou, porque nessa época eu já fazia grade da educação física da faculdade inteira junto com ele. Faculdade de Educação Física. E aí, quem que a gente vai pôr? Eu ajudei o cara a escolher uma professora chamada Ana Paula Padrão. Ana Lúcia Padrão, desculpa. Ana Paula Padrão é jornalista. Ana Lúcia Até. Padrão. Ana Lúcia Padrão. Professora espetacular, me levou para conhecer o Instituto Ayrton Senna. Sabia que uma das minhas inspirações era o Nuno Cobra, que foi personal do Ayrton Senna. Me levou, me ajudou muito, mas quando ela virou coordenadora, o que ela fez? Tiagão, só vai trabalhar na universidade. Eu tinha mais 2 semestres de bolsa para garantir. Uhum. Eu era bolsista, né? Você só vai trabalhar na universidade. Os outros eram estágios, né? E aí foi nessa hora que eu tive o primeiro susto, porque eu tinha benefício, tinha convênio médico do Gabriel, tinha vale alimentação, tinha passe de ônibus, eu revertia para gasolina do meu carro, na época era um passezinho assim, não tinha, era um papel, cara, você dava, então eu vendia para botar gasolina, tinha um monte de coisa, eu Mas se eu falei, entendi direito, eles teoricamente estavam te trazendo para uma nova fase, mas te restringindo de fazer o particular, digamos assim. de ganhar o dinheiro por fora, que era no colégio e na ACM. E aí? Assim, puta, foi uma decisão terrível. Porque sempre existe esses momentos, né? Você tava falando aqui das ascensões que você veio tendo, e é o que eu sempre falo como empreendedor, não existe uma linha de chegada. Você vai começar de um jeito, vai acontecer situações ali, e se você for uma pessoa inconformada, você sempre vai se provocar a subir um novo nível, né? Se eu não me engano, o Flávio Augusto fala que não tem estabilidade, né? Não existe estabilidade. Então eu tava, cara, vivendo um momento espetacular, porque naquela época eu conseguia ter uma baita qualidade de vida, porque o Gabrielzinho já andava comigo em tudo quanto é lugar legal, né? De esporte, de eventos. Eu não era personal porque eu ainda não era formado, mas eu tinha mais 1 ano de faculdade para fazer, e a professora Ana Lúcia Padrão foi lá e me tesourou. E aí foi a primeira vez que eu vi o ciúme, né? O lance do ciúme, porque quando ia ter um evento na universidade, eu trazia todo mundo da CM, lotava. Lotava.
E eu tinha muita proximidade da reitoria. Por quê? Porque eu tinha sido personal do reitor e do chefe de gabinete. Então foi ali que eu vi essa primeira parte de ego batendo de frente com o meu ego, entendeu? E aí ela me botou numa caixinha, cara. Eu ficava numa salinha, num computador, catando milho ali, puta, e a cabeça fervendo, né? Renovou a minha bolsa do penúltimo semestre, sétimo semestre da faculdade. Eu falei, quando renovar do oitavo, eu peço demissão. Peço pra ela me mandar embora, porque eu precisava da grana. Sim. Eu precisava da grana, né? Fazem muitos anos que eu deixei de ser CLT, né? Então, tinha um negócio que você recebia um dinheiro que ficava guardado. Sim, é o fundo de garantia. Cara, você não tá nem lembrado. Quanto tempo faz isso aí? Você nunca mais. Faz quanto tempo que você empreende? 2004. Foi em 2004. Pô, então tem aí. O que mais? 22 anos? 22 anos. Que você empreende. O cara não lembra mais nem de FGTS, cara. E aí você pegava um dinheiro 6 meses, porque 70% do salário, né? É que, assim, o FGTS era uma retenção de parte do seu salário para quando você precisar comprar um imóvel ou quando você é demitido da empresa. Você tem esse. Fora o seguro-desemprego, que é mais um período ali, né? É tipo um assalto não sem ser a mão armada. O que eu sempre brinco aqui é isso, assim, ó, eu falo, você empreender tem seus riscos, só que é você que controla o seu dinheiro. Quando você é um CLT, quem segura o seu dinheiro é o governo, é ele que está administrando essa grana, e você só tem direito em duas possibilidades, ou comprando um imóvel para você utilizar parte desse dinheiro, ou quando você é demitido, cara. Então, assim, essa questão do controle que você falou me fez lembrar muito quem hoje empreende, ou quem hoje é CLT, e tem que tomar a decisão, cara. Nossa, eu tô numa empresa, eu começo um novo negócio, você ainda teve as duas chances, né? De estar numa universidade e de conseguir fazer o paralelo. Aí chega uma hora que eu falo assim, não, cara, eu quero atrapalhar o seu caminho aí. Escolhe um lado, entendeu? E aí você teve que tomar uma decisão, e aí você até que fez o paralelo, né? Ficou na universidade por um tempo. É porque pra mim o mais importante era a bolsa. Era a bolsa de estudos. Você queria sair de lá formado. A CM era um estágio que também tinha carimbo na carteira de trabalho. Sim. O colégio também tinha. E o colégio já me acelerou para a parte final. Por exemplo, a CM, quando algumas disciplinas que eu tinha na universidade, eu já tinha na CM, tipo avaliação física, primeiros socorros. Então, quando chegou para mim, eu já estava ajudando os meus amigos na faculdade, porque eu já tinha aprendido na CM. Isso era muito bom. No colégio, então, o estágio de final de curso, aquele estágio supervisionado, cara, eu formei muitas pessoas, eu assinando o estágio dos meus amigos, entendeu? Isso foi muito legal. Pô, legal, hein? Eu me desenvolvi muito, cara, assim, na universidade. Por quê? Até por ter tido um ambiente na minha casa que não era muito favorável, a minha madrinha sempre fala, esse menino quando passou na faculdade e entrou, ele ficou 4 anos enfurnado dentro da faculdade. Eu fiquei 4 anos, eu não saí eu passava o dia inteiro na universidade. E às vezes eu via, por exemplo, o laboratório de anatomia aberto, eu entrava lá, cara, eu ficava só aqui, ó, olhando, tirava, né, tirava minhas dúvidas ali, anotava. Então eu passava o dia inteiro fuçando na universidade. Eu trabalhava na universidade e estudava, então eu chegava lá muito cedo e saía muito tarde, todos os dias. Então eu tive muita possibilidade de me desenvolver. Então, aprendi pra caramba. E eu só perdi o assunto que a gente tava falando. Você tava entre sair da universidade. Aí, quando eu renovei a bolsa, eu falei, professora, cheguei pra ela, com todo o respeito do mundo, me manda embora. Aí eu já tava, porque eu tava fazendo conta, né? Puta, dá pra ficar 5, 6 meses com aquela graninha, tem uma... Me organizo aqui, quito o carro. E aí? Ela falou, não, você vai ter que pedir demissão. A bicha era casca grossíssima. Casca, genial, inteligente, professora de handball. Pós-doutorada, pós-doc, assim, gênia, não tenho o que falar. Assim, eu acho que as pessoas, elas têm uma função na tua vida. Não leve pro coração, não leve nunca pro coração. Nem a pessoa que te faz mal, nem a pessoa que te faz bem. Isso tudo muda, cara, isso tudo passa. Eu tenho umas mágoas aqui no coração, mas deixa para um outro momento. Não, você não vai pedir. Pô, eu vou pedir. Eu não vou pedir. Eu preciso desse dinheiro. Não, você vai pedir. Thiago, se você quiser sair, você peça a demissão. Não vou. Aí, ficou nesse impasse. Filha da mãe ficou nesse impasse.
Botei um esparadrapo no dedão, comecei a trabalhar de chinelo, ela me pedia as coisas, eu não entregava, eu vou fazer ela mandar embora. Aí ela chegou em mim e falou, Thiago, você sabe que eu sou casca grossa, você pode fazer o que você quiser, ou é justa causa, ou você pede demissão, não vou te mandar embora. Aí eu tô lá, né, mente vazia, caramba, eu já fui personal do reitor da universidade, eu já fui personal do chefe de gabinete, o chanceler, professor Antônio Veronese, que faleceu com 77 anos de Covid. Cara incrível. Gênio também, professor de química. E chegou a ser o dono da universidade. Esse é um cara espetacular. Eu falei, eu conheço essa galera toda, eu vou fazer essa mulher me mandar embora. Eu vou fazer essa... Desci na reitoria de bermuda, chinelo, crachazinho. E lá bati, o reitor não tava, o chefe de gabinete não tava. Puta, o professor Veronese. E professor, ele, Tiaguinho, o que você tá fazendo aqui, Tiaguinho? Rocão pra caramba. Eu falei, professor, precisava muito ser mandado embora. Acho que eu fiz tudo que eu tinha que fazer aqui na universidade. Vocês me conhecem desde pequeno, eu já sou pai. Preciso me formar, preciso terminar meu TCC, preciso ter paz, preciso descansar um pouco. Você pode me ajudar com isso? Ele passou o telefone na hora. Aninha! Nunca esqueço. Aninha! Tô com o Tiaguinho aqui, que é um querido. Tem duas coisas. Ou você faz ou eu faço. Eu não quero passar por cima de você. Subi. Ela com a cara desse tamanho dessa televisão. Uhum. Sua demissão tá aqui. Boa sorte, tudo. Aí eu falei, agora é comigo. Tinha passado num concurso da prefeitura. Trabalhei na prefeitura um tempo. Não cheguei a ser efetivado. Não passei do período probatório, estágio probatório, alguma coisa que são 3 anos. Uhum. Não consegui trabalhar ali. Não entendo dessas coisas de concurso. Não consegui. Assim, também era com esporte. Era era um negócio muito legal. Mas eu falei, a primeira prova de educação física que eu fiz, eu falei, é personal, vou para as academias grandes, vou tentar, vamos lá, vou conseguir. E foi assim que eu fui construindo a minha carteira de clientes, que para mim é o meu carro-chefe. Então eu trabalhei em Bodytech, Companhia Atlética, Biorritmo, hoje Ironberg, Green Life, são todas as academias que eu atendo. E na Biorritmo eu trabalhei profissionalmente, fui funcionário da Biorritmo. Uhum. Mas aí comecei a construir a minha carreira, com a minha carteira de clientes e a minha carreira como personal, né? Não, eu ia até falar daqui, eu falei, você veio pegando autoridade, né, nos lugares, e hoje, cara, você tem essa segurança, né, pela experiência que você tem, pelos lugares que você atende, que isso é bom a gente falar, né? Tem gente que chega aqui às vezes no podcast, a última entrevista que eu fiz aqui, o cara, posso falar aqui do nome da empresa? Eu falei assim, eu não sei se eles estão patrocinando você, tipo assim, brincando, né? Mas, cara, é a experiência que a gente tem, que a gente vai passando nessas empresas, eu também uso muito disso, de autoridade, para você poder mostrar os resultados que você tem, que as pessoas compram isso, né? É o que você falou, hoje você, contando toda a sua história aqui de estudos, né, para realmente se tornar um profissional que entende do que tá fazendo, comparado a outras pessoas que hoje só tem o shape e estão dizendo que são profissionais da área. Eu penso que é fundamental, né? Se você precisa praticar, porque eu acho que se você não compra o produto que você vende, tem alguma coisa errada. Não adianta você falar que se alimentar bem é importante se você não se alimenta bem, se você não descansa, se você não estuda, né? Se você não treina, né? Então você precisa praticar. O meu esporte 1 da vida foi futebol. Eu nasci jogando bola. Depois eu fui aprender a nadar na faculdade. Depois eu fui aprender a ensinar movimentos. Depois eu fui trabalhar com preparação física no futebol. E aí eu fui mesclando. Então hoje eu atendo todos os públicos. Isso é uma dificuldade, porque hoje o digital, a cartilha digital fala assim, escolha um nicho. Vá falar de corrida. Vai falar de fisiculturismo, vai falar de eu acho triatlo. Bom, eu vou dar minha opinião, fala aí. Se você pegar a minha carteira digital hoje e olhar, cara, tem de tudo lá. Tem de tudo. Eu tenho triatleta, eu tenho pessoas que treinam em casa, que eu ainda tenho um preconceito com relação a isso, porque a pandemia já passou. Fala disso, cara, eu quero ouvir disso. Assim, cara... eu ia te perguntar disso daí, isso daí é um dos temas que eu queria jogar aqui. Sabe por quê? Eu penso que hoje
O Brasil, acho que, se eu não me engano, é o segundo país em número de academias, né? Não falando de marcas, assim, mas pessoas, vamos falar de pessoas. Então, o Edgar Corona, ele foi um visionário na expansão, né? Na expansão das academias, na possibilidade de você ir daqui para baixo, 2 esquinas tem academia, na Sim. rua de trás tem academia, então, e também a ampliar esse leque, né? Então, quando você sai da tua casa, mesmo não querendo treinar, você vai até a academia, você já venceu uma barreira, né? Aí você entra, mesmo não querendo, aí você olha lá, putz, eu tenho que fazer 7 minutos de cardio, de aquecimento, eu tenho que dar uma soltadinha no quadril, eu tenho que seguir essa rotina de treino. Aí você sabe que quando você vai para uma academia, você não vai fazer perfeitamente aquilo, porque vai ter um cara no teu aparelho, você já vai ter que chegar lá, network. Uhum. Ô, Xará, posso revezar com você aí? E aí você vai, às vezes o cara tem 200 quilos de músculo e vai falar, não, sai daqui, porque você vai mexer na regulagem da minha máquina. Aí você vai falar, cara, amanhã eu vou encontrar esse trouxa de novo. É assim que funciona. E você vai vencendo barreiras. Várias barreiras, né? Várias barreiras. Ir pra academia, uma das conversas que eu tive com o Edgar Corona fazem 19, seguramente 18 anos que a gente não se vê. Mas que a academia é o ambiente mais hostil para pessoa fora de forma e para pessoa que não gosta de atividade física. A academia, ela deixou de ser isso, tá deixando de ser isso, mas ela é. Quando você olha e fala, cara, eu vou ter que entrar ali, meu. Aí tem passar pela recepção. Aí tem a moça da limpeza que brigou com o marido e tá gritando ali com a aluna. Aí tem a aluna, aí tem o aluno, aí tem 1.000 pessoas. Aí que horário que eu vou? São muitas barreiras, então é hostil. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz na universidade, depois que eu fui pro departamento de esportes, chama Goan. É um grupo muito interessante. Grupo de Obesidade e Atendimento Multidisciplinar. Assim, eu trabalhava com várias pessoas, obesidade. É um projeto que potencialmente existe até hoje, mas o quão eu captei dessas pessoas, desse grupo de obesidade, quando eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos, do quão era difícil pisar numa academia. E eu, com o Edgar, uma vez eu falei, aqui é o ambiente mais hostil e não é democrático. E, coincidentemente, alguns anos depois, veio um projeto de expansão de um grupo maravilhoso e hoje tem academia para tudo quanto é lugar. Então, assim, só se você não tiver recurso nenhum, aí você faz na sua casa. E se tiver uma pandemia no entorno, mas se não, vá para a academia. A única chance de você prolongar, de você tentar prolongar, que eu acredito que quem conta os nossos dias, né, Sim. não, né, está aqui, está presente, né? Mas eu acho que cuidar do Mas templo aqui, eu acho que. você é dono você mora aí. Se amanhã se a casa cair amanhã, só tem o que você conhece. Algumas pessoas que você conhece, porque se a casa cair, esse ciclo diminui muito. Então, de 800 contatos que eu tenho aqui, se alguma coisa der errado, talvez você pode botar 10 ali. Mas graças a Deus hoje tá tudo muito bem. Mas eu acredito assim, sai de casa, cara. Vai, network é importante. Vai pra academia. Eu atendi. Eu tenho Ainda mais essas academias agora, igual as que você tá ali, que eu sei que só frequenta gente que você pode evoluir em vários aspectos, né? Exatamente. Você vai conhecer gente boa, pessoas que estão crescendo em não só cuidando do corpo, né? Mas pessoas de uma mentalidade que você vai aprender alguma coisa ali também. Ó, o meu primeiro cliente hoje, que eu atendi hoje, o Eduardo, ele treina comigo há 14 anos. Eduardo Seabra. Quem estiver olhando aí, depois procura esse sobrenome aí, que é um sobrenome importante. Conheço. Esse cara, ele treina comigo há 14 anos. Ele treinava às 6 horas da tarde e não abria a mão. Esse cara começou a treinar às 5 horas da manhã, uma academia nova que abriu ali na Leroy Merlin. Chama Green Life Academia, uma academia espetacular. Cara, só que quem chega lá às 5 da manhã,
você já olha, você já fala, puta, é nego que produz. Sim. É gente que produz, é gente que vai sair daqui e vai trabalhar, porque ninguém vai 5 da manhã se não tiver uma coisa 6:30 muito importante para fazer. Então, e aí você começa a ver aquela regra, tem muito menos gente. É igual falar com Deus, lembra? Aquele Uhum. que vier falar comigo mais cedo vai me encontrar. Né? Quando eu desço com o meu cachorro chama Lucky, né? É sorte, né? Então eu fico chamando sorte o dia inteiro. Porque é importante você chamar sorte depois de ter trabalhado 20 e tantos anos, entendeu? Então, eu fico chamando sorte ali, Lucky. E quando você vai atender, você chega na academia e fala, meu, quem tá aqui produz. Não que quem não esteja nos outros horários não produz, mas você vai vendo o período, sabe? Quem tá 5 da manhã, quem tá 7, quem tá 9, quem tá 11, quem tá 12, quem tá 15, quem tá 19, quem tá 21, quem tá te ligando e falando, Tiagão, hoje eu só posso 4:30 da manhã, tem como? Né? Quem vai viajar. Então a gente aqui em São Paulo é uma guerra. Né? Todo mundo tem horário para tudo, todo mundo tá correndo para tudo, todo mundo tá. Então, se você consegue embutir dentro do teu dia essa rotina de ir para academia, vá para academia, cara. Vai prolongar a tua vida, né? É muito bom. Tiago, eu queria explorar aqui, e a galera que tá, assim, você acha que quem não tem resultado na academia, cara? Esse perfil tem, o que você acha? O que tá fazendo? O cara que você, porque assim, não tem a galera que você olha assim, não especificamente, mas aquela pessoa que tá há muitos anos na academia, você fala, pô, eu não vejo muita evolução assim. É o quê? Tá fazendo errado? Tá, o que você... Eu atendo, eu tenho entre 28 e 32 alunos, desses 28 a 32, 90% é presencial. A gente vê muito isso, né? A gente vê e fala, cara, aquele cara tá ali, meu, tá há 20 anos, tá do mesmo jeito. Não sei se é uma impressão, é por isso que eu quis tocar nesse tema. Isso existe. O exercício físico, ele promove outros benefícios que não sejam só entendeu? as mudanças estéticas, né? Não é todo mundo que chega e fala, Thiago, meu pace tem que ser 4:15 na maratona de Nova York. Não, tem cara que ele quer terminar São Silvestre andando. E ele pode ficar 3 horas ali. Isso, cara, varia muito. Só que hoje só não tem resultado quem não quer. Esse cara que tá todo dia lá, ele não é preguiçoso. Ele pode ser chamado de safado, mas preguiçoso não, porque o cara tá lá todo dia. Mas é um tripé, né? Atividade física é um tripé. Você tem que se alimentar bem. A alimentação, ela é fundamental, né? Você tem que descansar, você tem que treinar. Alimentação, treino e descanso. Alimentação, treino e descanso. Bebida, né? Bebida é um diluidor de massa muscular. Se você treina 4 vezes na semana e bebe 2, você não treinou nenhuma vez. Então, você tem que usar muitos recursos para poder beber com tranquilidade, enfim. Mas hoje, com a tecnologia que tem, essa indústria do emagrecimento, a nutrição avançando absurdamente, a medicina avançando absurdamente. Se você vê um cara que está muitos anos na academia e está com o mesmo padrão, o mesmo perfil, ele só é safado. Ele está negligenciando um desses tripés. Potencialmente você vai conversar com ele e o cara vai falar, meu, corro, treino, faço escada, faço musculação. Só que, cara, eu como todo dia mal. Cara, eu descanso muito pouco. Cara, eu fumo. Então tem muitas variáveis. Legal, aí, cara, eu queria jogar só uma para entender uma visão geral, assim, porque, enfim, para entender. Mas estar bem com a aparência saudável hoje é fundamental. Assim, eu vejo, né, cada vez, por exemplo, eu tenho, uma fase que eu tenho 5 adolescentes. Eu nunca tive 5 adolescentes na minha carteira presencial. Hoje eu tenho 5 adolescentes. Então você começa a ver, putz, essa parte está se preocupando muito cedo com isso. Desses 5... Adolescentes de que idade, mais ou menos? De 12 a 17 anos. Desses 5, 3 fase de vestibular. Que não largam o exercício físico, porque senão se tornou uma dependência. Então eu tenho alguns alunos de 60 e tenho muitos de 30 a 50 dos presenciais. E no meu digital,
a minha média é de 30 a 50 anos ali. Mas, cara, o resultado, ele depende, é muito individual. O resultado, ele é muito seu. Assim, e insistência. Resultado é insistência. Eu tenho certeza que esse cara que vai todos os dias e não tem resultado, o dia que ele pegar um tripézinho desse, encaixar, fala, putz, a minha alimentação não tá boa, agora eu vou profissionalizar isso. Uhum. Esse cara tem resultado em um start, porque um estalar de dedos, porque com certeza ele já está condicionado a fazer coisas com um desses tripés capenga, entendeu? Então, Não, faz organizou, às vezes o cara tira ali, sei lá, bebida alcoólica e açúcar e o cara já fica diferente. Já fica diferente. Não, legal. E aí, pra gente já tá indo pros finalmente aqui, cara, o tempo passa muito rápido. Mas eu não queria deixar de explorar uma curiosidade que eu tenho, porque, cara, essa área que você atua assim, tem muita coisa que a gente não vai conseguir explorar aqui em pouco tempo. Não. Mas, tipo assim, a galera de alta performance, igual a gente tem aí um cara que é próximo ali do Eric ali, que é o Ruf, e que vocês têm proximidade. O cara que é de alta performance, o que você pode dizer da sua área? O que muda o cara que tá treinando ali simplesmente pra ganhar massa muscular e essa pessoa que trabalha em alta performance, assim, o que muda, assim? A mentalidade muda muita coisa, eu sei. Assim, a mentalidade do atleta é outro. O atleta, ele pensa de um jeito diferente. Eu acho que a parte mais forte do atleta é o cérebro. Assim, eles são diferentes. Então, hoje eu tenho, como eu atendi lutador do UFC, eu tive de atletas, a maioria jogadores de futebol. Eu tenho um jogador da seleção que é o Bremer. Eu trabalhei com ele dos 12 aos 14 anos. 12, 13, 14, quase os 15 anos. Eu coordenava o centro de treinamento de onde ele foi descoberto. Então, a parte física ali, eu cuidava da parte física de todo mundo, mas futebol, maratonista aquático, que é um negócio muito solitário, maratonista, meio maratonista. Então, o que eu, ao longo de muitos anos trabalhando com esse pessoal, atleta especificamente, a mentalidade é diferente. E hoje, eu tenho o benefício de ter um atleta próximo de mim, que é o meu filho mais novo, que é jogador de basquete, né? Então, assim, é o tipo de gente que, se não virar atleta, certamente vai ser brilhante em qualquer outro, porque eles têm uma força mental que é muito diferente de qualquer ser humano. E eu entendo isso, assim, que, tipo, quem tá na academia não é só o físico, até porque quando o cara se supera, vou dizer coisas simples, o peso que ele tá puxando ali, que ele vê que ele tá evoluindo nisso, a mente começa a acreditar também que o cara pode outras coisas que não só o que ele tá fazendo ali. Sim. Mas, cara, infelizmente a gente vai ter que ir pro final. Fala sobre isso aí. Eu tinha só né, tem um cara aí que eu tive a felicidade também de trabalhar, lembrando que network é tudo. Eu fiz um estágio, mesmo depois de formado, no Santos, com um preparador físico chamado Ricardo Rosa. Eu trabalhei lá até o final da Libertadores. Trabalhei, né, fiz estágio, fiquei lá olhando. Tem não sei se você conhece um jogador chamado Neymar. Assim, eu tive a possibilidade de ver a preparação física desse cara, o treinamento desse cara, a mentalidade desse cara, por mais que chegue muitas notícias, eu não sou Neymar Zete, tá longe disso, mas eu sou muito fã do preparador físico dele, Ricardo Rosa, do fisioterapeuta dele, que é o Rafael. Cara, esses caras, eles são extraordinários, eles têm a cabeça muito boa, mas o que esse cara faz como atleta assim, é assustador, assim. Se pudesse gravar todos os treinos dele e divulgar, a gente perderia, a gente ia aprender muita coisa, assim. Eles são muito bons. Então, o que eu posso dizer, assim, façam network, cara, converse, aprendam com pessoas, tentem descobrir o que aquela pessoa fez para ter uma carteira boa como a que eu tenho hoje, poder criar meus filhos, poder morar num lugar bom, poder ter uma vida boa, poder treinar a hora que eu quiser, onde eu quiser, quantas vezes eu quiser, poder comer o que eu quiser, eu vou sair daqui, eu vou passear com meu cachorro no parque e é maravilhoso. Então, se eu me estendi muito, eu acho que eu tô atuando na profissão do futuro, sabe? Porque aproveitando aí, deixa sua mensagem, cara, pra essa câmera aqui. Eu acho que a mensagem é essa, né? Se você
Se você tem dúvida, vai com dúvida mesmo. Eu não tive muito tempo para ter dúvida. Quando eu fui ver, eu estava fazendo educação física, bolsista. Fui ver, era pai do primeiro filho, pai da segunda menina, que é uma das pessoas que eu mais amo na vida. Hoje tem um atleta comigo que é o meu filho, então eu fui muito feliz em arriscar, sabe? Eu fui muito feliz. Deus esteve comigo todos os momentos, dos mais difíceis até hoje. Eu fui muito feliz em ir pra cima, cara. Eu não tive chance, eu tive que ir. Então, assim, se eu puder dar uma dica a alguém, vá. Só vai, né? Vai na jornada, cara. Eu Você digo vai aqui no meu aprender. livro, vai e faz. Vai, faz. Vai e faz, cara. Vai, faz. Se você tá até aqui, pô, deixa o seu like aí, se você curtiu esse episódio, você tá aqui até agora, cara. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Thiago vai dar uma lida aí nos comentários aí. E Thiago, muito Cara, obrigado, cara. Papo muito bom, cara. Rápido, A gente meu. tem que marcar a gente vai marcar com certeza Com um novo certeza. episódio depois pra gente falar de outros assuntos. Mas eu Uhum. queria agradecer você por compartilhar a sua história, compartilhar um Cara, pouco das suas obrigado. conquistas aí. E é só o começo. Obrigado. Se ficou meio confuso, me acha aí e a gente conversa. Falar nisso, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Meu Instagram é Thiago X Queiroz. E é isso. Eu só tenho Instagram. Não tenho Até o próximo episódio e é nóis!